Evite esses 13 erros silenciosos do ego que estão sabotando sua conexão com o divino. O ego que sabota em silêncio. Enquanto você busca o divino, você busca a paz. Talvez não a paz artificial de um ambiente silencioso, mas aquela paz que nasce dentro, mesmo quando tudo lá fora está em caos. Você deseja se sentir guiado, conectado, em sintonia com algo maior do que você. E por isso você medita, ora, estuda, respira fundo, solta, confia. Mas ainda assim, existe um bloqueio. Algo que não se explica, algo que não se dissolve mesmo com tanto esforço sincero. Você sente a presença do divino como uma brisa que roça a pele e logo escapa. Como se estivesse sempre por perto, mas nunca completamente dentro. E aos poucos, começa a duvidar. Será que sou eu o problema? Será que estou me afastando de Deus, da fonte, da luz? Talvez você esteja mesmo se afastando, mas não por escolha consciente. O que te afasta, muitas vezes, não é a escuridão, é o ego. Mas não o ego óbvio, inflado, arrogante. É o ego silencioso, sutil, disfarçado de proteção, de autocontrole, de espiritualidade. É aquele ego que veste branco, fala de paz, mas no fundo ainda teme perder o controle. Que diz que já perdoou, mas ainda se protege de se ferir de novo. Que recita mantras, mas se recusa a sentir a dor que ainda vive na memória do corpo. E é esse ego que está sabotando a sua conexão com o divino, não porque ele é mau, mas porque ele tem medo. O ego teme a entrega total, teme a entrega sem garantias. Ele quer acordos, ele quer seguranças, ele quer controlar até o seu próprio despertar. E enquanto o ego está no comando, mesmo disfarçado de luz, o divino não consegue entrar. Erro 1. O disfarce da neutralidade. Quando o ego se esconde atrás do tanto faz, há um tipo de silêncio que acalma, e há um tipo de silêncio que paralisa. O primeiro nasce da paz interior, o segundo, do medo de sentir. O ego é astuto. Quando percebe que você está tentando evoluir, ele se adapta. Deixa de ser barulhento, controlador, explosivo e se transforma em algo mais aceitável, até admirável. A neutralidade. De repente, você começa a se orgulhar de como não se afeta mais. As situações passam, as pessoas falam, o mundo muda, e você responde com um simples "tanto faz". Mas será mesmo? Será que você realmente está em paz? Ou apenas anestesiou o que sente para não correr o risco de se decepcionar de novo? O ego se esconde nesse "tanto faz", porque sabe que, onde há envolvimento, há entrega. E onde há entrega, ele perde o controle. A neutralidade, nesse caso, não é um estado de transcendência. É um modo sutil de evadir a dor, o desejo, a vulnerabilidade, o amor. Você para de se emocionar com a beleza das coisas. Para de se incomodar com injustiças. Para de se importar com o que antes te movia. E passa a chamar isso de maturidade espiritual. Mas por dentro, algo se cala. Algo que queria sentir. Algo que queria viver. Esse tipo de neutralidade é traiçoeira, porque ela se parece com paz, mas é ausência. Ausência de pulsação, de entusiasmo, de impulso criativo. É como se a alma estivesse em modo de espera, observando lá do fundo se você vai permitir que ela volte a viver com intensidade. Você pode até se convencer de que estar neutro é estar iluminado, mas o divino não te chamou para viver pela metade. Você não está aqui para passar pela vida flutuando por cima das emoções, como se elas fossem um erro da existência. Você está aqui para mergulhar, para se envolver, para se decepcionar, se levantar, se encantar de novo. A espiritualidade verdadeira não é uma linha reta. Ela pulsa como o coração, sobe e desce, expande e contrai, sente e se silencia. Se você parou de reagir às coisas que te emocionavam, se deixou de se importar com o que antes te tocava profundamente, talvez não tenha evoluído, talvez apenas tenha se protegido demais.
Talvez o ego, com medo da dor, tenha colocado uma capa de "não me importo" por cima do seu verdadeiro sentir. E agora, tudo o que era cor se tornou cinza. Tudo o que era chama se tornou brasa fria. Mas você ainda está aí. E sua alma também. Não se trata de se forçar a reagir, a se emocionar, a se importar. Trata-se apenas de observar com sinceridade se esse silêncio interno é fruto da presença ou da fuga. É possível ser profundo sem ser dramático. É possível ser estável sem ser apático. É possível sentir tudo e ainda assim estar em paz. A neutralidade verdadeira vem depois da aceitação de tudo o que pulsa. Ela não exclui nada, ela acolhe tudo. Mas quando a neutralidade vem antes da vivência, ela é um mecanismo de defesa, uma barreira, um amortecedor entre você e a vida. E o divino vive justamente onde há verdade, movimento e entrega. Não no controle, não na frieza, não na rigidez espiritual. A espiritualidade viva não pede que você se torne indiferente. Ela pede que você seja inteiro. Inteiro no que sente. Inteiro no que expressa. Inteiro no que vive. Mesmo que isso te desorganize por instantes. Mesmo que você chore, erre, deseje, mude de ideia. Tudo isso também é sagrado. Portanto, da próxima vez que disser tanto faz, pare por um momento e se pergunte: isso é aceitação ou negação? Isso é paz ou entorpecimento? Porque talvez, atrás dessa neutralidade, esteja a sua alma esperando uma chance de voltar a sentir. E sentir, mesmo que doa, é o primeiro passo para se reconectar com o divino, porque o divino nunca deixou de sentir com você. Ele apenas espera que você volte a sentir com ele, porque o divino não invade. Ele espera. Ele só entra quando há espaço. E o espaço nasce do abandono, não do abandono de si, mas do abandono da rigidez. Por isso, neste vídeo, vamos mergulhar juntos em 12 erros silenciosos que o ego comete enquanto você, com o coração mais puro do mundo, tenta se reconectar com o sagrado. Vamos olhar para esses pontos com amor, sem julgamento, mas com a firmeza que cura. Porque quando você começa a reconhecer esses mecanismos ocultos, o ego já não tem mais como te manter preso. E quando o ego se cala, a alma pode, enfim, falar. Vamos juntos nessa jornada de lucidez, entrega e reconexão com o divino que habita em você e que nunca, nunca te deixou. Erro 2. A busca pelo sentido como fuga do sentir. Você já percebeu como nos momentos mais confusos da vida, a mente corre para perguntar: mas qual é o sentido disso? É um impulso quase automático. Algo dói, algo desorganiza, algo escapa do controle. E o ego imediatamente tenta encontrar um significado que o tranquilize. A busca por sentido parece um gesto nobre, e muitas vezes é. Mas também pode ser uma armadilha sutil. Porque quando a dor chega e você tenta transformá-la em resposta antes de senti-la, você não está transcendendo. Está evitando. O ego não gosta de incerteza. Ele quer mapas, explicações, lógica espiritual. Ele quer acreditar que tudo pode ser compreendido para que nada precise ser realmente sentido. Então ele decora frases como: tudo acontece por um motivo, ou o universo sabe o que faz, mas usa essas frases como escudo e não como verdade experienciada. Você começa a espiritualizar o sofrimento antes mesmo de aceitá-lo como humano. Mas há coisas que não fazem sentido enquanto ainda doem. E isso não é um erro, é um convite. Quando você tenta entender o processo antes de atravessá-lo, você se distancia dele. Você observa de fora, como se não fosse com você, como se pudesse interpretar a dor como um enigma e não como uma vivência. O ego adora isso. Porque sentir dói. Sentir vulnerabiliza. Sentir desorganiza temporariamente o que parecia estar sob controle. E se tem algo que o ego odeia, é perder o controle. Por isso ele te convence de que é melhor entender do que sentir. Melhor racionalizar do que se permitir mergulhar naquilo que não tem nome, não tem forma
não tem resposta pronta. Mas o que realmente te transforma não é o sentido que você encontra. É o espaço interno que você cria quando para de buscar explicações e começa a simplesmente estar presente com o que é. A alma não precisa entender para confiar. Ela sente. Ela se entrega. Ela escuta o que está além das palavras, além da lógica, além dos porquês. Você já esteve em silêncio com sua dor sem tentar explicá-la? Já sentiu medo, tristeza, frustração, sem correr atrás de respostas, sem dar nomes elevados àquilo, apenas permitindo que aquilo respirasse dentro de você por um tempo? Isso é coragem espiritual. Isso é maturidade da alma. Porque há sabedorias que só florescem depois que a dor cumpriu seu papel. E se você tenta cortar o ciclo no meio, buscando o sentido maior antes da hora, você só está fugindo pela porta dourada da mente. O verdadeiro sentido se revela no tempo da alma, não no tempo do ego. E a alma é paciente. Ela sabe que, muitas vezes, o que hoje parece escuridão, amanhã será uma semente. Mas para germinar, essa semente precisa do escuro. Não tente iluminar antes da hora. Não corra para entender tudo. Há experiências que só fazem sentido depois que você sente tudo o que precisa sentir nelas. E às vezes, o vazio é exatamente o que prepara o espaço para a próxima verdade nascer. Enquanto o ego busca sentido para se proteger da dor, a alma vive a dor como um portal. E é por isso que, quanto mais você foge do sentir, mais distante fica da presença do divino. Porque o divino não vive apenas na compreensão. Ele vive no calor da experiência, na intensidade do momento, na verdade crua de cada emoção humana. O sagrado não tem pressa em te explicar. Ele só quer que você esteja disposto a estar por inteiro. Então, da próxima vez que algo doer e sua mente perguntar por quê, talvez a resposta mais sábia seja: porque ainda não é hora de saber. É hora de sentir. E confiar que depois, o sentido virá. Erro 3. O silêncio que censura a alma. O silêncio pode ser um portal, mas também pode ser uma prisão. Existe o silêncio da presença, aquele que acolhe, escuta, permite. E existe o silêncio da repressão, aquele que esconde, sufoca, endurece. Nem todo silêncio é espiritual. Às vezes é apenas o ego apertando os lábios da alma, impedindo que ela diga o que precisa ser dito. Você talvez tenha aprendido que falar demais tira a sua paz. Talvez tenha percebido que expressar sua dor, sua dúvida, sua verdade, causa desconforto. Então, aos poucos, começou a se calar. Não porque encontrou a paz, mas porque não se sentiu mais bem-vindo para existir em voz alta. Esse é o silêncio que censura. Ele não é vazio. Ele é cheio de palavras não ditas, lágrimas engolidas, verdades adiadas. E quando você se acostuma a viver assim, o silêncio deixa de ser escolha. Vira um hábito de sobrevivência. Vira uma forma de se proteger da rejeição, do conflito, da exposição. E o ego adora isso. O ego quer que você se cale antes mesmo de tentar. Quer que você engula suas verdades com a desculpa de que é melhor manter a paz. Mas não existe paz construída sobre a negação de si. Você pode parecer calmo por fora, mas por dentro a alma está gritando. Não com raiva, com necessidade. Necessidade de ser ouvida, de ser reconhecida, de ser expressa. O silêncio que cura é aquele que vem depois da expressão, depois do choro, depois da partilha, depois do confronto sincero com o que estava preso. A alma precisa de espaço para existir. E muitas vezes, esse espaço se abre pela voz, pelo som da sua verdade, pela coragem de dizer o que sente, pelo risco de se mostrar vulnerável. Mas o ego teme a vulnerabilidade. Ele acha que, se você disser o que sente, vai parecer fraco. Se confessar sua dúvida, vai perder a autoridade. Se revelar sua dor, vai parecer menos evoluído. Então ele diz: fique em silêncio. E você obedece. Mas enquanto obedece, se afasta de si. Se desconecta da alma. Se desconecta do divino.
Porque o divino não se encontra onde há repressão. Ele vive na autenticidade, no fluxo sincero entre o sentir e o expressar, na pureza do que você é quando não está se censurando para agradar ou se proteger. O silêncio sagrado não exige sacrifício da sua verdade. Ele chega depois que você foi verdadeiro o suficiente para não precisar mais se esconder. E se você tem sentido um nó na garganta, um peso no peito, um cansaço que não passa, talvez não seja um problema físico. Talvez seja só a alma tentando falar e o ego impedindo que ela seja ouvida. Há curas que só acontecem quando você se escuta em voz alta, quando verbaliza, mesmo tremendo, quando diz, mesmo que doa, quando permite que sua voz seja a ponte entre o que você sente e o que o universo precisa ouvir de você. Porque sim, o divino escuta o que está no seu coração, mas ele também se manifesta quando você tem coragem de dar voz à sua alma. Não se silencie para parecer sábio. Não se anule para parecer espiritual. Não se censure para não incomodar. A sua verdade é instrumento de expansão, e toda vez que ela é calada, algo dentro de você se distancia da presença. Seja o templo onde a alma pode falar, e o divino virá. Erro 4. A espiritualidade como armadura contra a intimidade. Nem sempre é fácil se abrir. Nem sempre é simples deixar alguém ver quem você realmente é, por trás da imagem, por trás da fala mansa, por trás da prática espiritual impecável. Existe um ponto da jornada em que a espiritualidade, que deveria nos aproximar da verdade, começa a ser usada como uma forma sutil de afastamento. Afastamento do outro, afastamento do risco, afastamento do toque humano real, com todas as suas imperfeições. Talvez você já tenha vivido isso. Você começa a se aprofundar no autoconhecimento, se alinha com sua essência, se eleva vibracionalmente, mas percebe que, ao mesmo tempo, está se distanciando emocionalmente das pessoas. Você já não sente mais vontade de explicar o que sente. Já não se envolve tanto. Já não se entrega completamente. E justifica isso dizendo que está mais centrado, mais consciente, mais protegido. Mas muitas vezes, o que está realmente acontecendo é que o ego encontrou uma nova armadura, a espiritualidade. Agora ele não precisa mais ser agressivo. Ele só precisa parecer desperto o suficiente para manter os outros à distância. Porque se alguém chegar perto demais, talvez veja que ainda existem dores não resolvidas, medos não acolhidos, inseguranças disfarçadas de sabedoria. A espiritualidade, quando vira armadura, te blinda da intimidade. Você se torna alguém difícil de acessar, impenetrável, pouco disponível. Você ouve com atenção, mas não se permite ser ouvido. Você guia com palavras sábias, mas não se permite ser cuidado. Você diz que ama incondicionalmente, mas tem medo de ser amado de verdade, porque ser amado de verdade exige exposição. E a alma só se revela na intimidade. O ego teme isso. Ele prefere a distância segura das práticas. Prefere manter tudo no campo do simbólico, do elevado, do não corporal. Mas a espiritualidade encarnada é outra coisa. Ela envolve toque, envolve presença, envolve olhar nos olhos e deixar que o outro veja o que você não gostaria de mostrar. Envolve assumir que, mesmo depois de tudo que você aprendeu, você ainda sente ciúme. Você ainda tem medo de perder. Você ainda se magoa. Você ainda quer ser escolhido, reconhecido, acolhido. E está tudo bem. A alma não busca perfeição. Ela busca verdade. Ela quer que você viva a espiritualidade não como um refúgio do humano, mas como uma ponte entre o céu e a carne. Não há nada de errado em proteger seu coração. Mas quando essa proteção te impede de se permitir ser amado, tocado, acessado, ela vira prisão. E o amor divino não floresce na distância, ele floresce na vulnerabilidade. Na coragem de tirar a armadura, de soltar a imagem elevada de dizer: eu sou luz, mas ainda tenho sombras. Sou consciência, mas ainda tenho partes que precisam ser vistas com ternura. Quando você usa a espiritualidade para se esconder da intimidade,
Você fecha a porta onde o amor mais profundo poderia entrar. Porque o amor real não acontece em monólogos. Ele acontece no encontro. E todo encontro verdadeiro exige abertura, entrega, imperfeição. O divino quer tocar o seu coração, mas muitas vezes ele vem disfarçado de abraço humano, de conversa honesta, de presença mansa ao lado de alguém que te vê como você é, e ainda assim fica. Você não precisa ser inabalável para estar no caminho. Você só precisa estar disposto a se despir das defesas. Ser espiritual é se permitir ser tocado pela vida, mesmo quando ela vem na forma de um outro coração que bate perto do seu. Erro 5. O vício em vibração alta como mecanismo de controle. Você ouve com frequência que precisa manter sua vibração elevada, que deve pensar positivo, afastar-se de tudo que te puxa para baixo, escolher sempre a luz. E essa orientação, num primeiro momento, parece sábia, parece libertadora, mas aos poucos pode se tornar uma prisão sutil. Você começa a se policiar o tempo todo, evita sentir tristeza, censura seus pensamentos negativos, se culpa quando algo te abala, quando algo te afeta, quando algo te tira do eixo. E então o que era para ser expansão se transforma em rigidez. A vibração alta vira uma meta a ser mantida a qualquer custo. E o ego, percebendo essa meta, a usa como novo mecanismo de controle. Agora ele não precisa mais te convencer com medo ou raiva. Basta usar o ideal da espiritualidade para te manter vigiando a si mesmo. Você não chora porque acha que isso baixa sua frequência. Você não reclama porque só atrai mais do mesmo. Você não fala sobre sua dor porque é melhor focar no positivo. Mas dentro de você, algo começa a se acumular. Sentimentos legítimos, sensações humanas, partes que só querem ser vistas, ouvidas, sentidas, mas são silenciadas em nome da luz. E o que você chama de vibração elevada pode, na verdade, estar te distanciando da própria alma. A vibração não se sustenta na repressão. Ela se sustenta na verdade. É claro que existem estados elevados de consciência, onde você sente mais leveza, mais clareza, mais gratidão. Esses momentos existem e são reais, mas não são permanentes e não precisam ser. Querer estar sempre vibrando alto é como querer que o mar esteja sempre calmo. Não é natural. Não é honesto. A verdadeira espiritualidade inclui o movimento, inclui oscilação, inclui fases de expansão e de recolhimento, inclui sombra e luz, dor e prazer, caos e harmonia. Quando você se torna viciado na ideia de estar sempre bem, acaba criando uma exigência interna tão pesada quanto qualquer outra que o ego já impôs antes. Você começa a se julgar silenciosamente. Começa a se comparar com outros que parecem sempre positivos, sempre elevados, sempre em paz. E esquece que eles também oscilam, que eles também têm noites escuras, que eles também caem. Mas o ego te faz esquecer, porque o controle é a ilusão preferida dele. E nesse cenário, manter a vibração alta se torna uma forma disfarçada de dominação interna. Você se disciplina com dureza. Você se exige com suavidade maquiada. Você diz que está se cuidando, mas está, na verdade, se vigiando. E onde há vigilância, não há descanso. Onde há cobrança, não há conexão. Onde há medo de cair, não há liberdade para voar. O divino não exige que você esteja sempre elevado. Ele só pede que você esteja presente. Presente quando está em luz, e também quando está em sombra. Presente quando sente gratidão, e também quando sente raiva, tristeza, confusão. Porque presença cura, presença transforma, presença eleva, naturalmente. Você não precisa fabricar sua vibração. Ela sobe sozinha quando você se permite ser inteiro. E ser inteiro inclui aceitar que há dias de silêncio, dias de dor, dias de desânimo. Isso não é queda espiritual. Isso é humanidade. E sua alma não veio para representar um ideal de perfeição. Ela veio para viver a verdade. E a verdade às vezes vibra alto, às vezes não. Mas sempre,
vibra com amor. Erro 6. A negação do caos como rejeição da criação. Você provavelmente já sentiu medo do caos. Aquele momento em que tudo se embaralha. Nada parece estar onde deveria. Planos desmoronam. Sentimentos colapsam. O chão desaparece. E a mente, assustada, corre para tentar arrumar tudo. Quer entender, quer reorganizar, quer fazer sentido. Porque aprendeu que caos é sinal de erro. É sinal de que algo deu muito errado. É sinal de que você se afastou da luz. Mas será mesmo? O caos não é o oposto da criação. Ele é o útero dela. O caos é o terreno fértil onde a alma planta sementes que ainda não têm forma. É onde tudo o que é velho se despedaça para que o novo tenha espaço para nascer. Mas o ego não suporta o caos. Ele quer linha reta, quer previsibilidade, quer controle emocional, clareza imediata, segurança garantida. Então, quando o caos chega, o ego se apavora. Te convence a lutar contra ele, a negar o que sente, a tapar os olhos diante da confusão. Você começa a fingir que está tudo bem. Começa a afirmar que está tudo sob controle. Começa a praticar espiritualidade como quem foge da bagunça interior, e não como quem mergulha nela com confiança. Mas negar o caos é rejeitar a criação, é rejeitar o próprio movimento da vida, porque tudo o que nasce passa por um estágio de desorganização. É assim com o corpo, com o coração, com o espírito. Toda transformação verdadeira começa no desmonte, no colapso do que era seguro, na quebra das certezas, na dor de não saber mais quem você é, porque a versão antiga já não serve e a nova ainda não chegou. É desconfortável, é intenso, mas é profundamente sagrado. O caos te leva a territórios onde o ego não consegue mais te acompanhar, porque ali onde tudo é mistério, só a alma sabe caminhar. E ela caminha com fé, não com respostas. Quando você permite que o caos faça parte da sua jornada, algo mágico acontece. Você para de tentar manter as coisas no lugar e começa a ouvir o que a bagunça quer te mostrar. Começa a perceber que o colapso não é punição, é permissão. Permissão para soltar o que já não vibra com você. Permissão para sair do controle e entrar no fluxo. Permissão para morrer em paz e renascer mais verdadeiro. O caos só assusta quem ainda acredita que tudo precisa estar arrumado para ter valor. Mas o divino age de formas que a lógica não entende. Ele bagunça para libertar. Tira o chão para te ensinar a voar. Apaga os contornos para que você reencontre sua essência. Não tenha medo do caos. Tenha medo de se manter estático num lugar que já terminou. A criação precisa do desconhecido, do improviso, da falha, do vazio. É no espaço entre o que você era e o que você será que a vida te transforma. E esse espaço se chama caos. Aceitar isso é um ato de coragem espiritual. É confiar no invisível. É permitir que o divino haja mesmo quando tudo parece fora de controle. Porque o caos, quando acolhido com humildade, não destrói. Ele prepara. Ele afina. Ele sintoniza você com aquilo que só pode ser gerado nas entranhas da alma. Não fuja da confusão interna. Mergulhe com presença. E quando tudo estiver escuro e silencioso, lembre-se, é assim que começa toda nova criação. Erro 7. O ego que acolhe apenas o que é conveniente. Você aprendeu que precisa se acolher. Acolher seus sentimentos, seus processos, seus ciclos. Essa é uma das mensagens mais lindas e necessárias do caminho espiritual. Mas até mesmo o acolhimento pode ser sequestrado pelo ego. Porque o ego é inteligente. Ele percebe que, ao se mostrar mais compreensivo, mais gentil, mais compassivo, consegue continuar no controle, sem parecer controlador. Ele começa a dizer: você está se acolhendo, mas na verdade, você está apenas acolhendo o que é conveniente. Você acolhe o seu cansaço, mas ignora a sua raiva. Você acolhe a sua tristeza, mas disfarça o seu orgulho. Você acolhe a sua insegurança,
mas fecha os olhos para sua inveja, seu ciúme, sua carência. Você se olha no espelho interior e escolhe com quais partes quer lidar. As que parecem mais espirituais. As que combinam com a imagem de alguém em processo de despertar. As que ainda são aceitáveis à sua consciência, desperta. Mas o resto, você esconde, empurra para o porão e chama isso de equilíbrio. Mas o verdadeiro acolhimento não é seletivo. Ele inclui até o que você gostaria que não existisse em você. Inclui a parte que julga. Inclui a parte que compete. Inclui a parte que manipula, que mente, que deseja o que não deveria desejar. Você não precisa agir a partir dessas partes, mas precisa reconhecê-las, porque negar o que ainda vive em você não te faz mais elevado, te faz mais dividido, e não há cura na divisão, só há cura na totalidade. Acolher de verdade é olhar para o que dói e dizer: você também faz parte. Eu não vou te esconder, não vou te rejeitar, não vou me envergonhar de você. Acolher de verdade é permitir que todas as vozes internas sejam ouvidas e, com firmeza amorosa, conduzir cada uma delas ao centro do coração. É no centro que tudo se organiza, não na exclusão. O ego quer manter sua identidade espiritual intacta, quer parecer em evolução constante, quer ser reconhecido como alguém maduro, consciente, lúcido. E para isso ele precisa esconder as partes que não se encaixam nesse ideal. Mas a alma não busca coerência estética. Ela busca inteireza. Ela sabe que a luz só é plena quando toca até o que está mais escuro. E o divino também sabe. É por isso que ele não se impressiona com suas virtudes. Ele quer habitar nos seus vazios. Quer entrar onde você nunca deixou ninguém entrar. Quer tocar aquela parte que você preferiu chamar de erro, de pecado, de fraqueza, e mostrar que até ali há beleza. Porque até o que é sombra pode ser sagrado, quando você para de fingir que não existe. O verdadeiro acolhimento é o oposto do controle. É soltar a necessidade de parecer bem e permitir-se ser inteiro. É reconhecer que o amor que cura não é o que aceita só o bonito. É o que abraça até o que ainda não sabe amar. E quando você faz isso com você, algo muda. A alma respira. A energia volta a circular. A conexão com o divino se fortalece. Porque o divino não rejeita partes. Ele restaura totalidades. Erro 8. O apego à imagem de pessoa evoluída. No começo da jornada espiritual, você se sente mais livre, mais em paz, mais conectado, mais verdadeiro. Os pesos começam a cair. As respostas vêm com mais clareza. Você se vê mudando de dentro para fora, e é real. Mas aos poucos, uma nova imagem começa a se formar. A imagem de alguém que já entendeu, que já superou, que já sabe como lidar. E essa imagem passa a ser valorizada por você e por quem te observa. De forma sutil, o ego percebe essa nova identidade e se apega a ela. Agora ele não precisa mais ser o melhor, o mais forte, o mais bonito. Basta ser o mais consciente. E assim você começa a se prender à ideia de que precisa sempre parecer desperto, sempre calmo, sempre lúcido, sempre coerente com os ensinamentos que compartilha. Você começa a se cobrar, a esconder suas recaídas, a silenciar seus conflitos internos, a disfarçar seus impulsos mais humanos com medo de que eles manchem a imagem de quem você se tornou. E o que era para ser evolução se transforma em prisão. Você se torna refém da própria luz, não porque ela te limita, mas porque você começa a usar essa luz para esconder a sua sombra. Você não quer decepcionar, não quer admitir que ainda sente raiva, inveja, ciúme, orgulho. Não quer reconhecer que ainda se sabota, ainda sente medo, ainda duvida. Mas negar isso não te faz mais espiritual, te faz mais distante de si. O ego, travestido de ser evoluído, constrói um personagem sutil. E o problema com personagens é que eles precisam ser sustentados o tempo todo. Você não vive mais por inteiro. Você interpreta, você calcula, você edita. E no fundo, a alma se encolhe. Porque a alma não quer parecer desperta. Ela quer ser livre.
Ela quer ser sincera, crua, transparente. Ela quer poder errar sem perder o amor. Quer poder cair sem perder a conexão. Quer poder ser vista na vulnerabilidade e ainda assim ser considerada sagrada. Mas o ego não entende isso. Ele quer controle sobre a narrativa da sua evolução. Quer que tudo faça sentido, que tudo pareça impecável. Quer ser exemplo. E com isso, você começa a se afastar justamente daquilo que te aproximava do divino. A honestidade. O sagrado não exige performance. Ele exige presença. Ele não se impressiona com a aparência de sabedoria. Ele se move na verdade que você carrega, mesmo quando ela ainda está em construção. A imagem de pessoa evoluída pode te dar reconhecimento, mas a autenticidade te dá alma, e é com a alma que o divino se comunica. Não tenha medo de ser visto como alguém em processo, porque é isso que você é, e isso é belo. Cada vez que você admite sua humanidade com humildade, você se reconecta com algo maior do que você. O amor incondicional, a aceitação radical, a espiritualidade real. Ser verdadeiro é muito mais transformador do que parecer desperto. E quando você solta a imagem, o divino entra onde antes havia só atuação. Erro 9. A pressa como sabotagem sagrada. Você quer evoluir, quer se curar, se libertar, se alinhar com sua essência, quer sentir leveza, clareza, conexão. E isso é legítimo, é belo, é um chamado da alma. Mas, às vezes, a pressa com que você busca isso se torna um obstáculo. É sutil. Você diz que está comprometido com seu crescimento, que está fazendo o possível para se melhorar. Mas por dentro, o que sente é ansiedade. Você quer resolver tudo logo, superar logo, perdoar logo, se transformar logo. E o ego, percebendo isso, entra em ação. Ele usa a sua intenção mais pura, evoluir, como ferramenta de cobrança. Você começa a se pressionar espiritualmente, a medir seus avanços, a comparar sua jornada com a dos outros, a se cobrar por ainda sentir coisas que já era para ter superado. A pressa que parecia ser impulso vira punição. Você não consegue mais acolher o processo com gentileza. Não consegue mais aceitar que o tempo da alma é diferente do tempo da mente. O ego quer resultados, quer sinais, quer evidências claras de que você está no caminho certo. Quer controlar até a velocidade da sua própria cura. E nisso, você começa a correr em círculos, a pular etapas, a buscar atalhos espirituais, a querer alcançar estados de consciência sem passar pela dor que os antecede. Mas a alma não tem pressa. Ela tem ritmo. Ela sabe que cada emoção precisa do seu próprio tempo para ser sentida, compreendida, integrada. Sabe que cada lição só floresce quando a raiz da experiência foi acolhida por inteiro. A pressa é um movimento da mente que não confia. É uma forma disfarçada de medo. Medo de não chegar. Medo de estar atrasado. Medo de ser deixado para trás. Mas não existe atraso no caminho espiritual. Existe presença, ou ausência dela. E quanto mais você corre, menos você sente. Quanto mais se apressa, menos você enxerga o que o momento quer te revelar. O divino não se manifesta na velocidade. Ele se manifesta no agora, na pausa, na escuta, na respiração que você estava prestes a ignorar. A sabedoria não grita, ela sussurra. E só quem desacelera consegue ouvi-la. Você não precisa provar nada. Não precisa cumprir prazos invisíveis. Não precisa alcançar marcos espirituais para ser digno da luz. Você já é. Mesmo imperfeito, mesmo em processo, mesmo sem saber o que fazer a seguir. Quando você honra o seu tempo interior, algo se alinha. A ansiedade cede espaço para o discernimento. A cobrança se dissolve na compaixão. E a conexão com o divino deixa de ser meta e volta a ser caminho. Permita-se andar com calma. Permita-se sentir cada passo. Permita-se confiar que há beleza nos intervalos, nos silêncios
nos dias em que parece que nada está acontecendo. Porque mesmo nos momentos em que nada se move por fora, a alma está florescendo por dentro. Erro 10. O medo de ser guiado por algo maior. Você diz que confia no universo, que entrega, que se rende, mas no fundo ainda sente medo. Medo do invisível, medo do incontrolável, medo do que não pode prever, tocar, calcular. Você fala sobre fé, mas continua planejando cada passo com exaustiva precisão. Fala sobre confiar, mas não consegue descansar. Fala sobre entrega, mas só até o ponto em que ainda mantém o volante nas mãos. E isso não é hipocrisia. É só o ego tentando te proteger. Porque o ego tem pavor de ser guiado por algo que ele não pode dominar. Ele foi criado para manter você em segurança, baseado em tudo que já viveu, já viu, já entendeu. Ele quer lógica, quer estrutura, quer rota conhecida, e o divino caminha por outra estrada. A estrada da alma não tem placas visíveis, não tem GPS, não tem garantias, só tem direção interna, só tem sensações sutis, só tem a voz mansa do coração dizendo: vai por aqui. E o ego não sabe o que fazer com isso. Ele quer ter certeza, mas a alma quer ter presença. Ela não exige que você saiba para onde está indo. Ela só quer que você esteja disponível para ir. E é aí que começa o verdadeiro conflito. Você sente o chamado. Você sente que algo maior está tentando te guiar. Mas hesita, porque seguir essa orientação significa muitas vezes deixar o velho para trás antes de saber o que vem depois. Significa confiar mesmo quando tudo parece parado. Significa agir sem saber o resultado. Significa mudar de rota sem ter explicação que convença os outros, nem a si mesmo. É assustador, mas é real. A conexão com o divino não se prova com palavras bonitas. Ela se revela na prática da confiança, no gesto de dizer: eu não entendo, mas eu sinto. E porque eu sinto, eu sigo. Muitos falam de fé, mas poucos vivem a fé como caminho. Porque viver a fé exige soltar o leme. E isso vai contra tudo que o ego aprendeu sobre segurança. Mas há uma liberdade que só nasce quando você solta o controle. Uma leveza que só chega quando você para de tentar prever. Um amor que só se revela quando você não precisa mais saber, apenas sentir. Você não está sozinho, mesmo quando tudo parece escuro. Mesmo quando o próximo passo é invisível. Mesmo quando você sente que está flutuando no vazio. A alma está sendo guiada. Sempre esteve. Mas para perceber isso, você precisa sair da frente. Precisa abrir espaço. Precisa permitir que algo maior conduza o seu caminho, mesmo que isso te desloque de onde você jurava que devia estar. O medo de ser guiado por algo maior não é o problema. O problema é quando esse medo te impede de caminhar, de experimentar, de confiar que o desconhecido pode ser mais verdadeiro do que qualquer plano que o ego construiu. O divino não exige obediência cega. Ele convida à entrega consciente. Não é sobre se perder. É sobre se render à inteligência maior que te criou. Que sabe o que você ainda não sabe. Que vê o que você ainda não vê. E que te ama o suficiente para te conduzir. Mesmo quando você ainda não entende por quê. Erro 11. A espiritualidade performática que convence, mas não transforma. Vivemos em tempos em que tudo é visto, exposto, compartilhado. Inclusive, a espiritualidade. Práticas que antes eram silenciosas e íntimas, agora ganham palco. Rituais, frases de efeito, registros de autocuidado, expressões de fé, tudo muito belo à primeira vista. Mas o sagrado não vive na superfície. Ele vive no invisível. E é nesse ponto que o ego encontra um novo palco. A espiritualidade performática. Você começa a sentir que precisa mostrar sua conexão, precisa evidenciar sua luz, precisa ser visto como alguém que medita, que cuida da energia, que fala com sabedoria, e sem perceber, começa a representar a espiritualidade, mais do que vivê-la. O problema não está em compartilhar, está em fazer do compartilhamento uma máscara, uma forma de validar uma imagem, de convencer os outros
e a si mesmo de que está no caminho. Você começa a decorar as palavras certas, a vestir os símbolos certos, a adotar hábitos que soam elevados, mas que por dentro estão vazios de intenção verdadeira. E tudo isso reforça uma ilusão, a de que espiritualidade se mede por aparência. Mas ela não se mede, ela se sente, e o que se sente não se mostra, se emana. Há pessoas em silêncio que estão mais próximas do divino do que quem prega em voz alta. Há gestos pequenos que carregam mais luz do que discursos elaborados. Há presenças discretas que curam mais do que qualquer ritual exposto. O sagrado não precisa de aplauso. Ele precisa de espaço. Quando você tenta parecer mais espiritual do que realmente é, algo dentro de você se desconecta. A alma não suporta a falsidade, mesmo que seja bem intencionada. Ela murcha quando você finge. Ela se cala quando você representa. A espiritualidade verdadeira é simples, é humilde, é silenciosa, muitas vezes. Ela não precisa convencer, porque ela transforma, de dentro para fora, sem pressa, sem plateia, sem perfeição. Você pode inspirar outros, sim, mas isso acontece naturalmente. Quando sua luz é real, ela toca, mesmo quando você não quer impressionar. A performance espiritual gera distância, cria comparação, sentimento de inadequação, inveja disfarçada de admiração e, principalmente, te prende a um personagem que não pode cair. E se cair, você sente vergonha, como se errar fosse contradizer tudo o que construiu. Mas não é. Errar é parte da verdade. E a verdade é o único caminho que transforma. Não tenha medo de ser incoerente às vezes. Não tenha medo de mostrar que ainda está aprendendo. Não tenha medo de admitir que por trás da fala bonita ainda existe um coração em reconstrução. Isso é espiritualidade. Isso é cura. Isso é real. Quanto mais você solta a necessidade de parecer algo, mais você se torna aquilo. E o divino não toca quem representa. Ele toca quem se entrega, quem se despe da imagem, quem deixa que a luz nasça, mesmo no meio da confusão. Porque é ali que ela é mais necessária, e é ali que ela é mais verdadeira. Erro 12. O ego que se alimenta de comparação, até dentro do sagrado. A comparação é um velho conhecido do ego. Ela nasce cedo, na infância, na escola, nas relações, nos padrões que nos ensinaram a seguir. Você aprende a se medir pelos outros, a se validar pelo que fazem, conquistam, demonstram. E mesmo depois de iniciar seu caminho espiritual, esse padrão ainda pode estar vivo. Só que agora, com novas roupas, mais sutis, mais disfarçadas, mais perigosas. Você começa a se comparar com quem parece estar mais consciente, mais centrado, mais calmo, mais conectado, mais limpo energeticamente, mais capaz de manifestar, de ouvir a intuição, de sustentar a luz. E o que era para ser um encontro com a própria alma, vira uma corrida silenciosa, uma tentativa de se igualar àquilo que projeta nos outros. Ou de se diferenciar, no orgulho sutil de achar que já está mais à frente. Você olha para mestres, para amigos, para pessoas que admira, e o ego cochicha. Você ainda não chegou lá. Ou pior, você já superou isso, eles ainda não. A comparação é um veneno lento, porque ela mina a sua confiança interna. Ela te faz acreditar que está sempre atrasado, ou que precisa se manter sempre melhor. E em ambos os casos, você perde a conexão com o que é verdadeiro. A comparação dentro da espiritualidade é traiçoeira, porque ela se mascara de inspiração. Você diz que está se inspirando em alguém, mas no fundo está se diminuindo. Ou diz que está se sentindo grato por ter avançado, mas por dentro está julgando. O ego se alimenta da diferença. Ele precisa disso para manter sua identidade. Precisa do outro como referência para continuar sendo alguém. Mas a alma não compara, porque ela sabe que cada ser tem seu tempo, seu desenho, seu caminho. O que o outro vive não diminui o que você vive, e o que você vive não te torna melhor do que ninguém.
só diferente, só único. A comparação, até mesmo sutil, te afasta da humildade. E sem humildade, a espiritualidade se torna altivez, se torna personagem, se torna defesa. A humildade é o solo onde a alma cresce. E ela só floresce quando você para de se medir pelos outros e começa a se ouvir com mais amor. Não importa o quanto os outros pareçam avançados. Você está exatamente onde precisa estar. Nem antes, nem depois. No tempo da alma, tudo é preciso. E se hoje você sente que ainda carrega pesos, sombras, confusões, tudo isso faz parte da sua verdade. Não é sinal de fracasso. É solo fértil para sua próxima transformação. A luz dos outros pode te inspirar, mas nunca deve te apagar ou te inflar. O divino não te compara com ninguém. Ele te vê, na sua singularidade, na sua imperfeição, no seu caminho que é só seu. E é nesse caminho, quando você o honra com honestidade e presença, que a graça se revela. Solte a régua, solte o espelho, solte o orgulho e a inferioridade. Você não está aqui para ser mais, nem menos. Está aqui para ser inteiro. E só a inteireza te conecta com o sagrado. Quando a alma desperta, o ego aprende a amar também. Durante muito tempo, você acreditou que precisava destruir o ego, anular, vencer, eliminar todas as suas manifestações, como se ele fosse o grande inimigo da sua alma. Mas aos poucos, você começou a perceber que não era tão simples assim. O ego não é o vilão da sua jornada. Ele é parte dela. Ele nasceu com você. Foi moldado pelas experiências que você viveu, pelas dores que precisou suportar, pelas máscaras que precisou vestir para sobreviver em ambientes onde a alma ainda não podia se expressar. O ego, na verdade, é um mecanismo de defesa. É uma armadura antiga, criada para proteger sua essência antes que ela tivesse força suficiente para se manifestar com liberdade. E por isso, ele não precisa ser destruído. Ele precisa ser educado, integrado, transformado pela luz da consciência, não pela força da rejeição. Porque cada vez que você briga com seu ego, ele se fortalece na defensiva. Mas cada vez que você olha para ele com compaixão, ele relaxa. Ele começa a entender que não precisa mais te proteger como antes, que agora há uma presença maior guiando seus passos. Essa presença é a alma desperta. Quando a alma desperta, ela não entra em guerra com o ego. Ela o acolhe, ela conversa com ele. Ela mostra que há outros caminhos possíveis. Caminhos de escuta, de entrega, de verdade. O ego aprende aos poucos que não precisa controlar, não precisa se exibir, não precisa se defender o tempo todo, porque agora ele está a serviço de algo mais amplo, algo mais profundo, algo mais amoroso. Ele ainda vai reagir às vezes, vai tentar tomar o leme, vai se sentir ameaçado. Mas com o tempo, ele começa a confiar, porque ele sente que está seguro dentro de você. Não porque você o ignora, mas porque você o abraça sem se identificar. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. Não é eliminar partes de si, é integrar. Não é fingir que está tudo resolvido. É caminhar com lucidez mesmo entre os cacos. É saber que o ego pode continuar existindo, mas agora, sem conduzir a sua vida. Quando a alma desperta, ela se torna o centro, e o ego aos poucos aprende a orbitar em volta dela, como um guardião que perdeu a espada, mas ganhou direção. Esse é o lugar mais bonito da jornada, o lugar em que você para de lutar consigo mesmo e começa de verdade a se amar, porque o amor de alma não é seletivo, ele não escolhe partes, ele abraça o todo. E quando você se ama por inteiro, o divino encontra morada dentro de você, não como uma presença que vem de fora, mas como uma chama que sempre esteve aí, apenas esperando espaço para acender. Agora talvez você consiga entender que esses erros silenciosos do ego não eram o fim da conexão com o divino. Eram apenas portais, convites para mergulhar mais fundo, para se ver com mais verdade, para se permitir curar com mais gentileza.
A alma já sabe o caminho, e o ego, com o tempo, aprende a confiar. Tudo o que você precisa já vive em você, e tudo o que ainda assusta pode ser abraçado com amor. Essa é a verdadeira reconexão espiritual. Quando o eu deixa de ser obstáculo e passa a ser instrumento da luz, você está pronto, não para ser perfeito, mas para ser inteiro, e isso já é divino.